Bom, é um imenso prazer apresentar o Dr. Nelson Sanjad, que eu conheço já há algum tempo, é, de Belém, terras amazônicas. Bom, o Nelson é um historiador e dedica suas pesquisas ao ensino e à pesquisa em História Social das Ciências na Amazônia. Desde 2002, ele é pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Guild, uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Brasil e um dos maiores e mais antigos museus de história natural, do país. Atualmente também atua como professor no Departamento de História Social, da Universidade Federal do Pará. E o trabalho do Nelson investiga a construção do conhecimento científico sobre a Amazônia, em uma perspectiva transnacional, né, global, e explorando a circulação de naturalistas, ideias e coleções, pela região, né? Além de analisar como os saberes indígenas foram apropriados, reinterpretados ou silenciados, né? Com uma vasta produção acadêmica, né, o Nelson publica regularmente em importantes periódicos de história das ciências e da museologia, no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, Europa. Entre os seus estudos mais recentes, né, destacam-se aqui a sua pesquisa sobre a relação entre os povos indígenas e museus, né? Tem vários artigos muito interessantes que o Nelson tem em colaboração com outros pesquisadores, lá do Guild. A circulação de plantas, a história de jardins e jardins zoológicos e botânicos e as conexões intertextuais em obras científicas e relatos de viagem, né? Ele também se dedica a biografias de cientistas e exploradores europeus que viveram na Amazônia, com especial interesse por figuras da França, da Alemanha e da Suíça, né? E nessa última linha, né, na apresentação de hoje, o Nelson vai abordar a noção de ecologia por meio da biografia do botânico suíço Jacques Huber, e destacando algumas contribuições botânicas e fotográficas realizadas na Amazônia. Então, sem mais delongas, Nelson, a palavra é tua e é um grande prazer te ter aqui. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, professora Patrícia Vieira, pelo convite para compartilhar essas ideias aqui no grupo do projeto Ecoamazônia. Eu faço isso com muita satisfação, com muita alegria, porque admiro muito a produção que tem sido feita no âmbito desse projeto. Para fazer essa apresentação aqui, eu li até alguns trabalhos que foram escritos por pesquisadores vinculados ao projeto e penso que nós temos um feliz encontro, porque não só pelo tema, mas também pela maneira como a gente vem pensando a relação entre humanos e não humanos, sobretudo os vegetais, né? Então, a minha apresentação eu espero que seja leve, breve. Ela foi pensada muito mais para apresentar a obra do Uber, desse fotógrafo, desse botânico e fotógrafo, fotógrafo botânico. Ah, E no final vou fazer algumas reflexões também muito rapidamente para que a gente possa depois conversar, se for do interesse do grupo. Conseguem ver, Rafael, aí? Para mim tá ótimo aqui, Nelson. Tá ótimo. Ok. Eu já meu encontro, né, com a obra fotográfica do Uber, esse encontro se intensificou há 10 anos, quando eu pude fazer um pós-doutorado na Suíça, junto ao Museu de História Natural de Berna e com assim amplo apoio da própria família Uber, que viabilizou acesso a uma enorme produção fotográfica, em parte conservada no Museu Guild e em parte conservada no arquivo estatal do cantão da cidade da Basileia, na Suíça. Então, sou devedor dessas instituições e dessas pessoas para que eu pudesse ter acesso e estudar essa obra fotográfica, né? E também, além da minha instituição, aqui no Brasil.
Eu me aproximei dessa obra, em primeiro lugar, com um questionamento. Quando eu comecei a ler sobre a relação entre fotografia e história, pelo menos da maneira como é tratada essa relação no Brasil, eu observei de imediato a total invisibilidade dos fotógrafos de ciência, como se chama. Esses fotógrafos de ciência não são considerados artistas, entre aspas, eles são considerados documentaristas, ah, fazendo fotografias de natureza técnica e não artística. Há quase que um congelamento ou um engessamento em uma ideia de arte fotográfica. Então, você tem, por exemplo, um fotógrafo como Marc Ferrez, do século XIX, considerado um fotógrafo profissional, considerado um artista, mas você tem cientistas, fotógrafos trabalhando em instituições de pesquisa que sequer são citados, não aparecem nos dicionários biográficos, não aparecem em estudo algum relacionado à fotografia no século XIX. Eles estão quase que num limbo, como se fizessem um outro tipo, como se manejassem outros equipamentos e utilizassem uma outra técnica que não a fotografia. Isso me incomoda, começou a me incomodar bastante, porque a gente tem aqui no Brasil grandes acervos fotográficos que vêm do século XIX, não só desses conhecidos fotógrafos, mas também acervos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz, do Museu Paulista, do Museu Guild e de muitas outras instituições em negativos de vidro que não têm sido estudados no âmbito da história da fotografia, sequer de uma história tecnológica da fotografia, digamos assim. São acervos que são invisibilizados e são pouco explorados por pesquisadores. Então, a gente fica esses fotógrafos, esses homens e mulheres, talvez, não tenho conhecimento de nenhuma, mas talvez exista, eles ficam numa espécie de limbo, completamente invisíveis, né? Mas a gente pode avançar nessa discussão se considerarmos a produção fotográfica dessas pessoas como uma produção híbrida, uma produção que transita entre ciência e arte, ou seja, ela lança mão de conceitos e conteúdos científicos, né, para que se possa visualizar esses conceitos, ao mesmo tempo em que ela lança mão da estética, técnicas todas que vêm das artes plásticas para poder compor essas imagens. Então, mesmo no âmbito da ciência, quem fotografa no século XIX, fotografa de uma maneira muito próxima no padrão que vem da tradição artística da pintura, por exemplo. E podemos fazer muitos estudos a partir dessas fotografias do século XIX. A gente pode estudar, por exemplo, a tecnologia fotográfica, que avança muito rapidamente nesse período, com uma série de técnicas e máquinas, né, que são lançados ao longo do século, no início do século XX, até o lançamento do negativo flexível. Podemos estudar a composição dessas imagens e a relação com a tradição das artes plásticas. Podemos estudar como a habilidade desses fotógrafos em representar esses conceitos científicos não é uma representação de objetos da pesquisa, mas de conceitos mesmo, que são representados visualmente, né? Claro, também há a representação de seres, objetos e paisagens. Muitos fotógrafos trabalham com cientistas, portanto, muitas dessas imagens são produzidas na interação entre cientistas e fotógrafos profissionais, e também as intenções e visões de mundo que essas imagens carregam. Ou seja, há um enorme campo de pesquisa a ser desbravado, a ser desvendado, no âmbito desses acervos fotográficos que vêm do século XIX até o início do século XX. Vamos dar um rosto ao nosso fotógrafo, ao Jacques Huber. Ele é suíço, o nome dele é Jacob Huber, mas ele afrancesou o nome porque estudou na França, passou alguns anos na França e passou a assinar Jacques, né? Mantendo Huber no sobrenome. Aqui à esquerda ele mais jovem, e à direita uma foto feita aqui em Belém. Esse negativo está no acervo do Museu Guild.
A trajetória do Uber, também é necessário a gente iniciar falando desse homem, porque é uma trajetória que a gente pode considerar transnacional, e a obra dele é diretamente relacionada a essa trajetória. O Uber faz o curso de graduação e o doutorado dele na Universidade da Basileia. Ele entra em 1889. Basileia é um importante centro de estudos evolucionistas, sobretudo no âmbito da fisiologia e da fisiologia celular, de âmbito celular. O orientador de Uber foi Georg Krebs, foi um grande evolucionista que trabalhava com processos fisiológicos de âmbito celular. Isso repercute na obra do Uber, eu vou já dar um exemplo aqui. Depois ele vai desenvolver a tese lá em Montpellier, vai estudar com Charles Flarot. Acho que as pessoas que estão na Europa sabem que é possível você entrar numa universidade para fazer seu doutorado, mas desenvolver a tese em outra universidade. Isso era possível já no fim do 19. Então, Uber estava matriculado em Basel, mas desenvolveu sua pesquisa em Montpellier com Flarot. O trabalho com o Flarot também repercute na obra fotográfica do Uber, porque o Flarot ele fazia parte do método de ensino dele, da didática dele, organizar excursões no entorno de Montpellier para fotografar a paisagem. O Flarot foi aquele botânico que desenvolveu o conceito de fitossociologia. Ele começa a pensar a flora não a partir do conjunto de espécies que vivem num determinado local, mas um conjunto de seres que se relaciona entre si e que se relaciona também com não vegetais. Então, ele começa a estudar a vegetação do mar Mediterrâneo, nas relações dos vegetais entre si e nas relações desses vegetais com o meio onde eles ocorrem. Isso é uma virada muito importante no campo da botânica, da história natural e depois da botânica. E isso vai dar origem depois à ecologia vegetal. Mas ali, quando o Huber está estudando, o nome que se dava é fitossociologia. Em 93, Huber vai para Genebra, vai estudar também com um botânico importante, Robert Chaudal, lá em Genebra, que desenvolve pesquisas muito semelhantes a feitas em Montpellier. Havia uma espécie de convênio, uma aliança entre essas duas universidades. E em 95, Huber é convidado a vir para Belém. É convidado por Emílio Gueldi, que já estava na cidade e havia reformado o Museu Paraense. E precisava de alguém para chefiar a seção de botânica. Huber aceita esse convite, dizendo que tinha um sonho, desde criança, em conhecer o Rio Amazonas. Veio para Belém em 95 e aqui na cidade ficou e faleceu em 1914. Passou a viver permanentemente na cidade. É muito importante ressaltar ainda que Huber se forma ali na Basileia, em Montpellier, em Genebra, no momento em que a botânica está se consolidando como uma ciência autônoma, em que a história natural está sendo fragmentada em múltiplas disciplinas, zoologia, botânica, paleontologia e outras, e momento em que a botânica, em momento em que o Flarot cria o Instituto de Botânica dentro da Universidade de Montpellier. Esse é o primeiro instituto de botânica da Europa. Ele tira a botânica de dentro da Faculdade de Ciências Naturais, onde ela era uma especialidade deste curso, e cria um instituto próprio especializado na botânica. Isso em 1890. Huber já estava em Montpellier e foi testemunha desse processo. Portanto, a formação dele ocorre nesse momento de reestruturação da própria história natural, com fragmentação dessas disciplinas e também com o surgimento de novos campos disciplinares, como o da fisiologia e da ecologia. A tese de doutorado de Huber, é bom também fazer um breve comentário, porque o primeiro comentário, até esse momento, até vir para Belém, o mundo de Huber era microscópico. Ele se tornou um especialista em algas unicelulares ou microscópicas. É isso que ele estudou na Basileia, estudou em Montpellier e estudou em Genebra. A tese dele é sobre essas algas microscópicas e se chama Contribuições ao Conhecimento das Chetóforas
epífitas e endófitas. Chetóforas é um gênero de alga, é a especialidade dele, de alga unicelular. Essas algas, elas vivem sobre outros vegetais ou no interior de outros vegetais. Né? São algas verdes, portanto, produzem clorofila, tem uma relação aí que não é de parasitismo, é uma relação de simbiose. Portanto, a tese do Huber já está, né, dentro da corrente de estudos que vai estudar essas relações de natureza ecológica. Esses conceitos, parasitismo, simbiose e outros, estão sendo desenvolvidos justamente na década de 1890, sobretudo por Eugênio Varmin e por Andreas Schimper. São cientistas, um da Dinamarca e outro da Alemanha, que estão desenvolvendo esses conceitos e estruturando a ecologia, seja no âmbito da ecologia de paisagem, seja no âmbito da ecologia no âmbito fisiológico, né, a nível celular. O Huber transita pelos dois, mas ele vai se especializar no nível celular. A gente vê, por exemplo, nos desenhos dele, são desenhos pessoais dele nessa tese, ele que fez esses desenhos, representando justamente essas algas unicelulares que ele estuda. Portanto, a tese dele é uma tese que está na fronteira do conhecimento na época, porque já é uma tese no campo da ecologia. Ela toca também a evolução, porque o conceito de simbiose pressupõe um processo de coevolução. Portanto, essas algas, elas evoluíram junto com as plantas com quem elas vivem, né, num processo de simbiose. É também uma tese que toca a fisiologia, porque ele precisa estudar essas plantas e essas algas a nível celular, esses processos de funcionamento celular, e também toca a taxonomia, porque na tese ele descreve algumas espécies. Que ele coleta ali em torno nos Alpes e também no Mediterrâneo, ele descreve algumas dessas espécies de algas unicelulares que vivem nesses ambientes. E, por fim, eu gostaria de ressaltar a qualidade dos desenhos do Huber. Ele estudou desenho e ele era um exímio desenhista, portanto, conhece, né, composição, ele tem esse treinamento todo no campo da arte que antecede a fotografia. Ele vai descobrir a fotografia assim. É preciso ainda um preâmbulo antes de começar a falar das fotos dele, que a botânica ela começa a se ramificar no fim do século XIX em três grandes campos, né? Eu vou falar só de dois aqui. O primeiro é o que vem da história natural, que é o campo da taxonomia. O segundo é o campo da fitossociologia, que vai redundar na ecologia vegetal. E o terceiro é o da fisiologia vegetal, que eu não vou abordar porque o Huber quase não transitou por esse campo. Mas é um campo que vai estudar os processos internos das plantas, a nível celular, sobretudo, nesse momento. A taxonomia, ela trabalha essencialmente com dois conceitos, o conceito de espécie e o conceito de flora. A espécie é o indivíduo, né? É o táxon, é o nome, né, que designa todo um conjunto de seres que são parecidos morfologicamente. O conceito de flora é o conjunto de espécies que ocorre num determinado território, um território previamente determinado. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um ecossistema, pode ser, enfim, a gente vê flora do Brasil, flora do Pará, flora do município tal, a flora da Caatinga, enfim, né, abundam trabalhos sobre floras diversas no mundo todo, e são trabalhos essencialmente descritivos, né, de inventário de espécies que ocorrem no determinado território. A fitossociologia e ecologia ela vai trabalhar com outros conceitos, o conceito de comunidade e de fisionomia. O conceito de comunidade ele pressupõe a interação desses seres, dos vegetais, num determinado território e em determinadas condições ambientais. E aí eu me refiro a solo, regime pluvial, insolação, ventos, né, o clima e uma série de todas as variáveis ambientais que a gente quiser enumerar, né? E quem está dentro desse ramo vai estudar as relações desses vegetais
ou desses vegetais com outros seres. Por exemplo, as formigas, as aves, os dispersores de sementes, os cupins e vários outros animais, e mesmo os humanos. A fisionomia, ela vai olhar, ela tenta, digamos assim, descrever ecossistemas e biomas a partir da sua aparência. Ela se aproxima muito do conceito de paisagem, trabalha muito com essa ideia, porque é o conceito que vai permitir com que esses botânicos e esses ecólogos definam no futuro o que é um ecossistema, o que é um bioma. É justamente a partir da fisionomia desses vegetais reunidos num determinado território. Gente, isso tudo para dizer que esses dois ramos vão criar formas de representação visual absolutamente distintas. As pessoas que trabalham com taxonomia continuam utilizando as formas tradicionais de representação botânica. São as célebres estampas botânicas, que representam, sobretudo, as flores, né, com os seus cortes, os estames, os pistilos, os ovários, as pétalas, e representam também os frutos e as folhas. São esses todos os elementos morfológicos necessários para dar nome a uma planta. Aí são as flores, os frutos e as folhas, sobretudo, que os botânicos utilizam para poder classificar um vegetal e descrevê-lo cientificamente. Então, a representação botânica de quem trabalha no campo da taxonomia, ela vai evidenciar justamente esses elementos morfológicos das plantas, dos indivíduos, né? Quem trabalha com comunidade, com fisionomia, já não, esse tipo de representação de estampa já não serve, porque você não consegue fazer desenhos muito apurados e muito detalhados em campo. E o desenho já não representa o que um ecólogo ou um fitossociólogo deseja representar. Ele já não é eficiente. O Uber desenha muito. Os diários do Uber estão cheios de desenhos, mas são rascunhos, são coisas, são exercícios mnemônicos. Ele desenha, anota a cor para depois produzir uma imagem, para depois pensar nessa fisionomia colorida, digamos assim. Ele desenha o conjunto e anota a cor, né, que ele encontra naquela paisagem, mas muito mais como um exercício mnemônico. A representação científica que esses botânicos mais modernos, digamos assim, vai eleger é justamente a fotografia, porque é a tecnologia que se adequa à viagem de campo muito bem, apesar de, nessa época, havia um certo trabalho para levar a máquina fotográfica, o tripé, é um equipamento grande, você tem que levar os negativos de vidro, você tem que trabalhar com os negativos de vidro em campo também, isso é muito difícil, mas esse esforço compensa pela qualidade da representação e também pela ideia de testemunho verdade que a fotografia carrega no final do século XIX. Esses cientistas buscavam formas de representação as mais precisas possível, as mais verdadeiras, objetivas, entre aspas. Eu não estou advogando isso, eu estou dizendo o que eles pensavam. É claro que uma fotografia é sempre uma representação, é sempre uma escolha, né? Então, mas na época, no século XIX, era a tecnologia que se aproximava mais da ideia de verdade científica que esses cientistas buscavam. Então, a forma de representação que esses botânicos elegeram foi a fotografia. Esse é um exemplo de uma fotografia do Uber, tirada no interior de uma floresta densa. Quem fotografa sabe da dificuldade técnica de fotografar dentro de uma floresta, porque é um ambiente escuro, onde entra pouca luz, é um ambiente onde não há profundidade, você não consegue fotografar uma planta à distância, porque você não tem há muita textura, muito contraste no seu entorno, você não consegue dar destaque muito ao que você quer fotografar. Então, essa foto para ser feita pelo Uber, ele teve que limpar o terreno que está em primeiro plano para poder chamar atenção no que ele quer mostrar, né? O que ele quer mostrar
é essa palmeira que está no centro da fotografia. E exatamente por isso que ela está no centro da fotografia, porque é o objeto do olhar dele, né? E é para onde ele aponta a máquina. A gente sabe disso por causa da legenda que está nessa estampa. Mumbaka é o nome dessa palmeira. E observe que a presença humana é meramente uma escala. Se a gente tirar esse homem que está sentado aí com um pulsar, o nosso cérebro perde as condições de dar profundidade e dar à escala a dimensão da foto. A gente não consegue visualizar exatamente o tamanho, nem a dimensão ou a escala e profundidade dessa fotografia. Então é necessário uma escala. Pode ser um animal, pode ser um homem, pode ser uma construção, um edifício qualquer coisa que seja perceptível ao nosso cérebro para poder dimensionar essa vegetação. Essa escala quem dá é o homem. Então, observem o domínio técnico que o Uber tinha para produzir essa fotografia, tanto em termos de textura, de profundidade, uso de luz, de composição, e de eficácia, porque ele quer mostrar exatamente o conteúdo da fotografia, ele quer mostrar o ambiente onde essa palmeira vive. Ele está falando de uma floresta equatorial densa e está falando de uma palmeira que se desenvolve no subbosque dessa floresta, em determinadas condições de luz e de acesso à água. Então, esse é um olhar que um ecólogo lança para a fotografia, para mostrar justamente as condições de vida, a forma de vida, a palmeira, e as condições de vida que essa palmeira tem no interior de uma floresta. Então, há toda uma leitura que se pode fazer dessa fotografia no campo da ecologia vegetal. Mas, para isso, é necessário que o fotógrafo, que o cientista domine a tecnologia, como fez o Uber. O Uber começou a fotografar ainda, desenhou, como eu mencionei, mas ele começa a fotografar em Genebra, em 1893, quando ele compra a primeira câmera dele e faz os primeiros estudos fotográficos dele, sobretudo de luz, né, na janela e de noite também. Ele também exercita sua capacidade de fotógrafo nas excursões feitas em Genebra. Era também hábito dessa universidade, a Universidade de Genebra, levar os estudantes para as excursões, sobretudo nos Alpes, do entorno da cidade de Genebra, e no Lago Le Mans também. Em Belém, quando ele chega em 1895, ele faz também alguns estudos ah, com a fotografia, né? Ele e assistentes do museu, como esse rapaz que aparece na foto, é uma foto que foi tirada no mesmo dia, no mesmo momento. O Uber tirou a foto do rapaz, do Max Steiner, e o Max Steiner tirou a foto do Uber. Eles estão testando a máquina, estão estudando fotografia. E vou mostrar agora para vocês um conjunto de imagens, que é a parte mais interessante daqui da minha fala. Espero não me estender muito, para dar um pouco a dimensão da diversidade da obra fotográfica do Uber e como ele explora as possibilidades que essa tecnologia propiciava para um botânico naquele momento. Chamando a atenção, em primeiro lugar, que Uber foi um homem de campo. Ele não foi um botânico de gabinete, ele viajou muito, fez em média 3 viagens por ano. Ele priorizou, sobretudo, a costa do Pará e do Amapá e a foz do Rio Amazonas, e também o estudo do próprio Rio Amazonas, de sua foz até suas nascentes no Peru. Os únicos rios que ele explorou, excetuando o Amazonas, foram os rios Purus e o rio Japurá, por razões que não vale a pena mencionar. E ele também fez 2 viagens muito importantes, um para o Nordeste brasileiro, onde ele fotografou muito a Caatinga, por exemplo, e também as serras do estado de Ceará, que é Mata Atlântica, né, são outros biomas. E também fez uma viagem muito importante ao Oriente Médio, do Ceilão até a Indonésia. Percorreu todas aquelas colônias europeias da época, visitando jardins botânicos e fotografando as plantações de évia naquelas colônias. Há uma enorme produção fotográfica dele nessa viagem também. Então, entrando agora na obra, observem como ele vai aplicando o conceito de fisionomia para caracterizar, por exemplo, um manguezal, né? Essa foto foi tirada
com a maré baixa, momento em que as raízes aéreas do mangue estão aparentes, e é uma foto tirada de baixo para cima também. Ele quer dar uma certa monumentalidade, ele quer evidenciar em primeiro plano essas raízes. Ele também faz estudos fisionômicos, né, com base na fotografia, por exemplo, em várzeas. No caso dessa foto, é uma várzea do Rio Capim. Ele está analisando a colonização dessa palmeira chamada jauari. Nessa várzea, é uma palmeira que compete com o açaizeiro em determinadas várzeas amazônicas. Os botânicos costumam dizer que onde o açaí colonizou, o jauari não entra. Não são palmeiras que convivem, elas competem. Então, você encontra várzeas dominadas pelo jauari e encontra várzeas dominadas pelo açaizeiro, né? Onde uma está, a outra não está. Isso tem a ver com processos evolutivos e processos também geológicos que o Huber também vai estudar. Esse aqui é uma foto muito interessante. Num primeiro relance parece uma floresta, mas não é. É uma roça. É uma roça indígena que ele fotografa. Essa roça está em primeiro plano. A floresta está em segundo plano ao fundo. E o Huber quer mostrar justamente a composição bastante diversificada dessa roça. É uma roça composta por cana-de-açúcar e por mandioca e outros vegetais. Ele quer dar visualidade ao que ele entende como agricultura indígena, algo completamente diferente da plantation, porque a roça indígena ela é consorciada, ela é misturada, e ela está sempre muito próxima da floresta, né? Nessas aldeias que ele visitou. Então, ele sempre coloca a roça muito vizinha à floresta, dando a dimensão dessa relação, da capacidade indígena de manejar esses ambientes, de produzir roças junto a florestas, por exemplo. Esse é um outro padrão de fotografia do Huber muito interessante. São fotos que ele produz, sobretudo na cidade de Belém. Ele fotografa reminiscências da floresta nativa de Belém em meio à cidade. Então, ele está sempre fotografando grandes árvores, essas grandes árvores que existiam ou que restaram no processo de expansão urbana. Essas duas, à esquerda é a Avenida Gentil Bittencourt e à direita o Largo de São Brás. Quem conhece Belém pode ficar em choque, porque hoje são ambientes completamente diferentes, mas esse foi o ambiente que o Uber conheceu e registrou. Vejam bem, vejam bem a dimensão em que ele coloca as árvores e a dimensão em que ele coloca as casas, né? As árvores estão sempre muito bem desenvolvidas em sua plenitude, né? Enquanto que as casas estão sempre diminuídas logo abaixo. Ele sempre mostra, a ideia dele é dupla nesse caso, é mostrar essas reminiscências da mata nativa, quase como se fosse, podemos trabalhar com a ideia de árvore ruína, como se fosse a ruína de uma floresta, porque ele fala disso, da expansão urbana e como a cidade foi substituindo a floresta nativa. E podemos falar também do motivo pelo qual essas árvores foram preservadas. E elas foram preservadas por duas razões: pelo uso econômico da planta, e é o caso do cumaru à esquerda, ou pelo valor ornamental, que é o caso do visgueiro, que aparece aí à direita. Esse é um outro caso de um olhar ecológico. O Huber está mostrando uma fazenda, há cavalos pastando nessa fazenda, e o que ele está mostrando aqui é a invasão ou a colonização dessas palmeiras. Esse é um fenômeno também muito comum na Amazônia. As palmeiras são seres que se expandem rapidamente quando se desmata uma região. As palmeiras tendem a colonizar essas fazendas, tendem a formar grandes áreas de algumas espécies de palmeiras, sobretudo, que se desenvolvem nesses descampados, como, por exemplo, o babaçu, é o principal delas, e ele está mostrando justamente esse processo de colonização de palmeiras em uma fazenda. Aqui é a relação entre humanos e floresta, né? Aqui à esquerda a gente vê uma área devastada para a produção de évia na Malásia, em 1912, a floresta ao fundo, e à direita é a construção da estrada de ferro de Bragança,
próximo a Belém, no município de Peixe-Boi. Observem a composição dessa imagem da direita, porque o Uber, para fazer essa imagem, ele colocou a câmera rés ao chão e fotografou para dar justamente monumentalidade a essas árvores que aparecem à esquerda e à direita, né? Colocou a máquina bem no centro da estrada para criar o ponto de fuga, que é um recurso bastante tradicional na pintura, né? Esse ponto de fuga dirige o olhar do espectador para o centro da imagem, ou seja, dá logo a ideia de uma estrada, né? De um lugar infinito onde essas paralelas se encontram. Então, é uma composição clássica, tradicional, né? Mas que ele lança a mão da tecnologia fotográfica para produzir algo dessa maneira. Aqui, mas exemplos também do olhar dele. No caso aqui, o que ele está mostrando é o plantio consorciado, né, aqui no estado do Ceará, é uma plantação de agave, de maniçoba. Maniçoba é uma planta produtora de látex, café, de manga e cana-de-açúcar, e à direita é um plantio consorciado de évia e de café na Indonésia. Observe também que ele retrata, que ele enquadra nessa fotografia da direita um reminiscente da mata nativa, uma planta ruína, e também lança mão do ponto de fuga na estrada, né? Aqui também exemplos de plantio consorciado, aqui à esquerda, árvores de borracha e chá no Sri Lanka, antigo Ceilão, e à direita, évia e mandioca. Vejam bem, duas plantas nativas da Amazônia, no Sri Lanka, sendo plantadas em 1912. E no caso da direita também ele mantém a floresta no fundo, mostrando como a fronteira agrícola avança em direção à floresta, né? Aqui é um exemplo de experimentos fotográficos, experimentos tecnológicos. O Uber tenta descrever uma espécie com base não na estampa botânica tradicional, aquela que eu mostrei no início, mas a partir da fotografia. Então, ele faz aqui, ele usa uma lente macro, para justamente mostrar a disposição das pétalas, os estames e os pistilos dessa flor, que é o que interessa para você descrever a espécie. O Uber coletou a planta, mas não chegou a descrever, morreu antes. Quem descreveu foi o discípulo dele, Adolfo Duque, em 1915. Ele também, como botânico, ele tenta trazer cor a essa imagem preto e branco. Então, algumas fotografias dele, ele tentou pintar à mão. É o caso dessa esquerda, vocês veem a imagem aí em preto e branco, e a imagem que recebeu as intervenções do Uber para poder ter a cor, trazer a cor para essa vegetação. Esse é outro exemplo. O que vocês veem à esquerda não é um negativo de vidro, é um positivo de vidro, é uma fotografia tirada de noite, no momento em que essa planta aquática, Mourera fluviatus, floresce. E as flores dela, elas são luminescentes. Ele viu essa paisagem no Alto Cunani, no Amapá. Ele tirou essa fotografia e, com base na fotografia, foi produzida uma aquarela, e com base na aquarela foi produzida uma litografia. Então, isso aconteceu algumas vezes no museu. Você tem todo o processo aí de produção de litografias que a partir de fotografias e não a partir de desenhos, né? Também um experimento, eles estão testando os limites, né, dessa tecnologia de reprodução, a reprodutibilidade técnica dessas imagens, o que era possível fazer, né? Como era possível dar precisão e verdade a essas imagens. Dois ótimos exemplos também da habilidade de Uber como fotógrafo. Ele trabalhou muito também a ideia do plano ou do multiplano para dar profundidade a essas fotografias. Imagem da esquerda, a gente tem 3 planos: o cactus que aparece em primeiro, os homens e o cactus no segundo plano e o maciço rochoso no fundo. E à direita você tem também os homens, o lago e o maciço rochoso. São duas fotos com uma composição muito sofisticada, muito bonita, que mostra o ambiente. Os humanos estão ali para dar escala e todas as informações científicas estão ali também, assim como há uma habilidade na concepção estética dessas imagens. O mesmo caso aqui,
Aqui é uma imagem feita pelo Uber no Rio, em Iquitos, no Peru, divisa do Brasil com o Peru. Essa fotografia ela tem 5 planos, desde as mulheres que estão aqui à direita, e esses planos se sucedem até a outra margem do rio, que aparece à esquerda. Também uma foto de composição muito sofisticada, que mostra perfeitamente o ambiente de várzea desse rio, a floresta, e também a relação com os humanos ali, que estavam naquele ponto aguardando a chegada do barco. Então, ele mostra essas mulheres como passageiros aguardando ali naquele cenário, e você vê a praia embaixo, você vê a água e você vê a outra margem do rio. Esse também é um caso de uma composição interessante. Aqui ele lança a mão do repoussoir, que é um recurso que os pintores do século, da Renascença, do século, sobretudo do século XVIII, utilizavam. Você coloca na margem da pintura algo que direciona, que joga o olhar, né, do espectador para um determinado lugar. E aí, o caso do Uber coloca essa planta na frente da máquina para poder mirar a outra margem do lago. Né? E ele você tem a planta, você tem o lago com a floresta refletida, uma duplicidade aí, e você tem a floresta do outro lado do lago. Novamente, o repulsar é utilizado, mas aqui ele joga a máquina para o chão novamente, e ele foca esses troncos que estão caídos no meio do rio. Você vê troncos também à esquerda e à direita, e você vê também o ponto de fuga no centro da imagem. Né? São duas margens de um rio. Novamente, a informação científica está presente, assim como também há um esmero, né, na composição estética da fotografia. Aqui, novamente, o repulsor é utilizado, é uma árvore que se inclina, né, para a direita, né, sobre um gado que está pastando, e ao fundo aparece uma casa, né, num ambiente que está inclinado, ou seja, há movimento nessa fotografia, que o leitor é levado a fazer esse movimento em razão da inclinação da árvore e do declive do terreno também. Novamente, uma imagem interessante, você vê o foco, o centro da imagem é a planta, é a árvore que foi fotografada, uma árvore que está quase plantada na rua, é reminiscente da mata nativa, e você vê o ponto de fuga também, graças às duas paralelas, que são as duas margens da rua, né? Realmente uma composição interessante. Nas duas margens da fotografia, você tem uma palmeira e uma árvore. No centro, a fazenda. Em primeiro plano, o pasto, com essa ponte, também com paralelas inclinadas em direção ao lado esquerdo, que dá um certo movimento também à fotografia. Essa foto tirada na Indonésia, em Delhi, também pelo Uber, também lança a mão dos mesmos princípios, né? Utilizando o ponto de fuga, mas aí fotografando um riacho com suas margens rochosas, né? Aqui também vejam o padrão, vejam como o olhar do Uber segue determinado padrão. São 3 fotografias produzidas em lugares diferentes, mas tem um certo padrão de composição da imagem, utilizando sempre paralelas, né? Mas mostrando a vegetação, os humanos, a relação do humano com o mundo natural, determinadas intervenções. Esse é outro exemplo também de um padrão que aparece nas fotografias dele, sempre também as paralelas. Aqui, vegetação e cidade. Esse já é um outro padrão, já é um outro tipo de fotografia que o Uber desenvolve. É quase que uma instalação fotográfica, ou uma fotografia-instalação, digamos assim. Porque o que ele quer fotografar são as grandes árvores amazônicas, grandes exemplares. A árvore que aparece à direita é uma castanheira. Uma castanheira é uma árvore gigantesca, chega a 30, 40 metros. Para o Uber tirar essa fotografia que aparece à direita, ele estava muito longe da árvore. E para fazer a fotografia, ele teve que limpar o terreno para que a base da árvore aparecesse.
e colocou um homem que aparece bem pequenininho como escala. Isso dá a dimensão, é esse homem que dá a dimensão da árvore. Então, vejam que é uma fotografia do habitat dessas árvores. Ele quer mostrar onde elas vivem, o meio em que elas vivem, o habitat natural das árvores. Ele quer produzir uma paisagem, mas ele intervém nessa paisagem. É o fotógrafo, o botânico, que produz a paisagem para poder produzir a fotografia. Então, você tem aqui quase que, de fato, uma instalação num ambiente natural para a produção de uma fotografia. Ele desenvolve esse procedimento e usa essa técnica para produzir muitas fotografias, para documentar muitas espécies que ocorrem na Amazônia. Aqui temos exemplos de duas árvores, mas ele faz isso também com as palmeiras. No caso da esquerda é o miriti. Observem que ele também limpa o terreno. O miriti é uma palmeira de várzea. Ele coloca a água aparece em primeiro plano aí, é um belo exemplar de palmeira que ele fotografa, e à direita está a paxiúba. É também uma foto muito bonita, porque ele emoldura a foto toda, o campo fotográfico todo, ele emoldura com outras plantas e coloca a paxiúba bem no centro. Então, ela está emoldurada, ou seja, é o repulsuar utilizado exatamente para dar destaque à palmeira que está no centro. Ele dá destaque também às raízes aéreas dessa palmeira. A paxiúba é uma palmeira que começa a desenvolver as raízes aéreas, depois essas raízes erguem a planta, e a planta é capaz depois de se movimentar na própria várzea. A gente chama aqui a palmeira que anda, porque ela vai lançando as raízes aéreas e vai se deslocando, né? Vai habilitando umas raízes e desabilitando outras, conforme a várzea vai se erodindo ou não. Então, o Huber mostra essas raízes aéreas bem desenvolvidas. Vejam a escala humana ali presente. São raízes enormes, de 2 metros até ou mais, e a instalação que é pensada por ele para poder fazer essa representação. Aqui, novamente, ele está representando vegetais da Caatinga e da Restinga, uma na Caatinga do Nordeste, outra na Ilha do Marajó, né? Há certa dramaticidade nessas fotografias em razão do ambiente onde essas plantas vivem, do efeito que elas sofrem do clima, do ambiente, no caso do Marajó, dos ventos, né? Aqui, novamente, passamos para um outro padrão de fotografia do Huber. São as fotos que ele produz nas aldeias indígenas. Viu, Rafael? Ele não tira retrato nenhum de indígena. Esse retrato antropológico, característico, eles aparecem assim. Eles aparecem sempre junto das suas malocas, pequenos, e sempre com um ângulo que pega tanto a maloca quanto a roça, que está ao lado ou atrás da maloca, quanto a floresta, que está logo ali adiante. Então, ele quer mostrar, na verdade, como esses indígenas concebem o seu lugar de moradia, né, o seu modo de vida, a produção dessas roças integradas tanto ao ambiente urbanizado, digamos assim, quanto ao mundo natural. Então, essas roças são muito evidentes na fotografia do Huber. Ele considera como zonas de transição entre o mundo natural da floresta e o mundo humano das aldeias. Isso é muito evidente nessas duas fotografias, por exemplo. O que ele quer dar destaque não são exatamente as pessoas, mas o modo como o território, como o espaço é organizado, tendo em vista as intervenções humanas, né, como a roça e a maloca, e a floresta logo ali ao fundo vizinha. Aqui é um outro exemplo também de ambientes urbanizados, né, humanizados, digamos assim, com as plantas. Aqui à esquerda, um processamento de folhas de palmeiras no rio Ucayali, no Peru, e à direita é uma enorme acácia. A acácia é uma árvore que dá umas flores amarelas lindíssimas. Tem muito aqui em Belém, não sei, eu creio que tem em Lisboa também, é muito difundida essa árvore. Essa árvore provavelmente estava muito florida, a gente não tem acesso à cor, mas observem, a composição é muito boa. À esquerda tem a rua, à direita tem a cerca, e a copa da árvore, ela domina todo o céu, né, toda a parte superior dessa fotografia. Isso é O que ele está fotografando é um quintal, né? O que interessa a ele é o quintal, é o manejo dos quintais. Ele fotografa muitos quintais.
e mostra sempre as plantas que são cultivadas nesses quintais, como lugares de experimentação botânica. Já estou me aproximando do final, espero que em tempo, já são meio-dia. Uber produziu muito poucos retratos, esse é um dos poucos retratos que ele produziu. Eu considero esse retrato uma das obras-primas do Uber. É um retrato também que fala de plantas, apesar de não haver plantas retratadas, mas as plantas estão em todos os lugares. Elas estão pelo chão, na madeira, elas estão na porta, na madeira, elas estão nas roupas do menino, elas estão no cesto, na cabaça, elas estão na borracha que está sendo defumada, no látex que está sendo defumado, na semente da palmeira de urucuri que está defumando essa borracha. É uma fotografia que extrapola o registro etnográfico muito, sobretudo em razão do gesto, né, do corpo desse menino. Você subentende que há uma coreografia sendo executada, há uma performance sendo executada nesse momento, e o Uber coloca em primeiro plano o pé desse menino. Quando a gente olha com atenção esse pé, a gente vê que é um pé extremamente maltratado, o que remete diretamente às condições de trabalho dos seringueiros na floresta. Portanto, há uma leitura de natureza social, de natureza também relacionada ao mundo do trabalho, relacionado à coleta e à defumação do látex na Amazônia. Esse tipo de recurso, de dar uma superdimensão aos membros do corpo humano, vai aparecer também na arte moderna brasileira, de maneira muito enfática. Eu dou aqui 2 exemplos, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, e também o Lavrador de Café, do Portinari, que estão com os membros, os braços, mãos, pés e pernas, né, superdimensionados, justamente para dar, para remeter, né, o espectador ao mundo do trabalho que domina, né, as classes menos favorecidas da nossa sociedade. Eu não estou aqui dizendo que Tarsila ou Portinari, o que eu estou dizendo é que o Uber, chamando a atenção, é que o Uber produziu essa fotografia, produziu não, publicou a fotografia em 1906. A foto foi feita em 1902. Portanto, muito antes do chamado movimento, do primeiro movimento modernista brasileiro e do segundo movimento modernista brasileiro. É só para a gente ver que muitos desses fotógrafos que estavam com máquinas fotográficas na mão desde o fim do século XIX já estavam testando os limites da tecnologia e da estética, juntos, de maneira híbrida. Isso é que eu quero chamar a atenção, é que isso é indissociável. É impossível pensar nessas fotografias sem pensar no mundo da ciência e no mundo da arte, porque eles estão justamente nesse trânsito. Agora, toda a produção fotográfica do Uber também inspira fotógrafos contemporâneos, inspira até hoje, ou sobretudo hoje, né? Eu vou aqui passar rapidamente 4 desses fotógrafos. Jean Duary Simões foi a pessoa que descobriu os negativos de vidro do Museu Guild na década de 70. Esses negativos foram acondicionados no sótão de um dos prédios do museu décadas atrás. O Jean Duary, fotógrafo, descobriu esses negativos, ele que revelou pela primeira vez a existência dessa coleção, desse acervo, e produz imagens em relação com esse material. A gente tem também o Patrick Pardini, que trabalhou com essa coleção do Uber na década de 1980 e produziu essa série chamada Arborescência, em diálogo direto com as preocupações de Uber, seja a vegetação no âmbito urbano, seja a vegetação no mundo natural. Chama atenção também para Paula Sampaio, que é uma fotógrafa que produziu essa série O Lago do Esquecimento. Eu falei dela para a professora Patrícia, aqui pessoalmente em Belém, é uma fotógrafa. Essa série toda, O Lago do Esquecimento, dialoga muito bem com a ideia de fotografia. E quando eu li o trabalho sobre o estudo que a professora Patrícia publicou sobre Franz Kreitberg, me lembrou muito das fotos da Paula, porque são fotos também que servem para nos dizer muito, né, de como nós não estamos tratando tão bem, né,
da floresta. O Lago do Esquecimento é a hidrelétrica de Tucuruí. E a hidrelétrica de Tucuruí, quando encheu, matou, a vegetação não foi retirada. Houve um grande escândalo de corrupção na época. Uma empresa que deveria retirar toda a madeira não retirou, e toda aquela vegetação apodreceu e deixou o lago com todos esses túmulos que saem da água de maneira retorcida, de maneira muito dramática. E a Paula pegou um barco, foi navegar por esse barco e fotografou vários desses troncos mortos, apodrecidos, no meio dessa hidrelétrica. E, por fim, chama atenção também para a produção fotográfica do Ionaldo Rodrigues, é um fotógrafo mais novo, de geração mais recente, que tem duas séries muito interessantes: Botânica do Asfalto, na qual ele coleta folhas que ele encontrou pelo chão de Belém e começa a produzir em fotografias científicas. Ele diz que essa série tem uma tentativa de relacionar história natural e história social no ambiente urbano de Belém, por exemplo. E tem essa outra série chamada Essa Maneira que a gente vê, aparentemente desordenada. Ele criou um termo chamado Arquivo Floresta, justamente para produzir, são imagens que podem, que associadas podem conectar territórios e épocas distintas. A ideia é essa. Não, portanto, são 4 fotógrafos que lidam assumidamente com o legado de Uber, que produzem sua arte a partir dos experimentos de Uber, e finalizam com esse autorretrato do Uber. Foi o único que ele produziu. Ele quis estar não junto de uma planta, mas ele se colocou abraçado pelas plantas. Eu gosto de chamar esse retrato como o homem-planta, porque é onde a gente vê onde ele gostava de estar, é onde ele quis ser retratado, ali no meio, né? Como se fosse, e apequenado, sempre apequenado, porque os humanos aparecem sempre apequenados perto dos vegetais, distante, e abraçado, totalmente envolvido por esses vegetais. Por fim, eu acho que eu vou passar por eu vou pular isso aqui, porque acho que já extrapolei muito tempo, então espero ter dado conta de apresentar a vocês a obra do Uber e de como essa obra é moderna, é contemporânea, conversa muito bem com o que estamos fazendo e pensando hoje sobre ah, ah, nossas espécies companheiras, né? Sobretudo os vegetais. E fico à disposição.